Voltamos aqui para falar de limites, continuando aquele exemplo do vídeo anterior. Nós prometemos agora que iríamos calcular o limite da função, a mesma função no ponto 00. E aqui o detalhe é que a origem não pertence ao domínio. Então, a primeira coisa a fazer, que eu disse, é você substituir, né? Tentar substituir a primeira coordenada por 0 e a segunda por 0, tá bom? X por 0, y por 0. Só que você vai ter 0 vezes 0, 0 ao quadrado mais 0, vai dar 0 sobre 0. E 0 sobre 0 é uma indeterminação. Então você não chegou a lugar nenhum, né? Aqui começam os problemas para funções de várias variáveis. E agora, o que fazer? Eu teve um problema ali, como é que eu vou chegar a esse limite? Mas aí você tem uma leve desconfiança que esse limite não existe, não é? O que você faz? Como é que você prova que o limite não existe? Se você conseguir provar que você se aproximando de duas maneiras diferentes da origem, digamos, pelo eixo dos x, tá? Vou usar o eixo dos x, eixo horizontal, e depois vou usar a bissetriz dos quadrantes ímpares, aqui, bissetriz dos quadrantes ímpares, tá bom? Então são duas curvas, a gente chama, matemática chama reta de curva também, porque é função de uma variável no Rn, então é uma curva. Se eu me aproximar por aqui, pelo outro lado, eu chegar a lugares diferentes no contradomínio, lá no contradomínio da função, então eu chego à conclusão que a função, digamos, entre aspas, teria dois limites, e isso não é verdade. Porque você já aprendeu no cálculo 1 que o limite é único. Limite tem que ser uma coisa só, limite é único. Se você, então, resumindo, se você conseguir duas curvas que te levem a pontos que, se aproximando por essas curvas da origem, você chegue a pontos distintos, aí você diz que o limite não existe. Nós vamos usar aqui a primeira curva como sendo, aqui, curva 1, vou chamar de gama 1, a curva T0, T real, não é? Então isso aqui é a curva eixo do x, né? A segunda coordenada é sempre 0, tá certo? Deixa eu representar aqui de novo. Então, a gama 1 é esse eixo aqui, altura 0, tá bom? Então nós vamos nos aproximar do 0 por essa curva, quer seja pela direita, quer seja pela esquerda, não é? Vamos fazer t tender a 0. Então, quando a gente escreve isso, eu vou calcular assim, limite da função aplicada à curva gama 1 de t, que é esse eixo, tá bom? Com t tendendo a 0. Porque quando t tende a 0, aqui vai tender a 0, a curva está tendendo à origem, tá certo? 0, 0. O que vai acontecer? O que é f aplicado a... O que é f aplicado a lambda 1? É f aplicado a t0. Lambda 1, gama. Gama 1 é t0, tá bom? Quando t tende a 0. Você reduziu aqui o limite ao limite de uma variável. Preste atenção, fica legal. Isso você já sabe trabalhar, não é? Então, o que é f de t0? Aplica lá na definição da função. O x é t, o y é 0, aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, quando t tende a 0. Daqui você tem, então, 0 sobre t ao quadrado, não é isso? Então, 0 sobre t ao quadrado, que é igual a 0, tá bom? Porque t se aproximar de 0 significa que ele não é 0. Então, você pode dividir aqui, porque o t são coisas próximas de 0, tá bom? Então, isso aqui vai dar 0. Que nós concluímos, quando você se aproximar de 0 por essa reta da origem, no domínio da função, por essa reta horizontal, as imagens vão se aproximar de 0, tá bom? Vão se aproximar aqui de 0. Deixa eu tentar fazer aqui. Aqui o 0. Aí, quando você chegar a pontos próximos aqui, vão estar pontos próximos do 0, tá bom? Espero que dê para entender, que bem próximos do 0. Aqui um intervalinho, aqui a esfera, né? O disco com pontos próximos da origem. Por essa curva, as coisas vão chegar aqui, se aproximar do 0. Agora vamos pegar uma outra curva. A curva gama 2
de T como sendo a bissetriz dos quadrantes ímpares. A bissetriz dos quadrantes ímpares é essa reta aqui. É essa reta aqui, né? Bissetriz, onde as coordenadas têm mesmo valor. 0, 0, 1, 1, 2, 2, menos 2, menos 2, pi, né? Todo mundo que está sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares. Nós vamos nos aproximar agora por essa curva. Aproximar do zero. Aqui vamos chegar pertinho do zero. Vamos nos aproximando do zero para ver o que acontece. Algebricamente é você calcular o limite da função aplicada a essa curva γ2 de t, quando t se aproxima de zero, né? Quando t se aproxima de zero, aqui vai se aproximar de zero, aqui de zero. Você está se aproximando no plano da origem, 0, 0. Fazendo a conta, conforme fizemos acima, vamos para cá, para mais espaço. Limite função aplicado a tt, né? Que é a γ2 de t, tt, quando t se aproxima de zero. Continuando, limite, vamos substituir lá. A primeira coordenada é t, a segunda coordenada é t, x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui vai dar limite de t ao quadrado sobre t ao quadrado mais t ao quadrado, 2t ao quadrado, quando t tende a zero. E aqui nós conseguimos eliminar o problema, né? T ao quadrado cancela por t ao quadrado e o resultado é meio. Então, o que significam essas contas? Significa que quando eu vier me aproximando aqui da origem, por essa curva, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, aqui da origem, vier me aproximando aqui, as imagens vão se aproximar do número meio, tá certo? Assim como se aproximavam pela outra curva do zero. Então aqui eu tenho o meio, tenho um intervalinho. Quando você se aproxima por essa bissetriz, as imagens vão cair lá em cima, ó, bem longe do zero, né, na verdade. Aqui vai cair lá próximo do meio. Então, isso me diria que não existe limite. Eu vou me aproximando de um jeito ou me aproximando de outro, as coisas vão indo para lugares diferentes. Então, o limite não existe. Conclusão, limite, esse limite aqui, limite da função xy. Quando xy se aproxima da origem, não existe. Resumo, para você mostrar que o limite não existe, você deve conseguir duas curvas e mostrar que quando você se aproxima por uma, as imagens vão se aproximar de um determinado ponto. E por outra, as imagens vão se aproximar de outro ponto. Ou já não existe de uma vez. Aí você já conclui, se você conseguir uma curva em que você já mostra que o limite não existe quando você se aproxima por aquela curva, acabou. Ou então dois pontos diferentes. Aí o limite não existe. Só uma observação. Veja que a dificuldade aqui é maior, porque lá na reta você só tinha limites laterais, limite pela direita, limite pela esquerda. Você só podia se aproximar de um ponto do domínio ou pela direita ou pela esquerda, porque você está no conjunto magrinho, né? Não pode sair dali. Agora, aqui no plano, já existe uma infinidade de maneiras de você se aproximar da origem aqui desse ponto. Você pode vir assim, você pode vir assim, em espiral. Aqui nós escolhemos a gente escolhe o que é mais simples para a gente fazer a conta, né? Coisas retas, né? Poderia ser a parábola também. Você pode escolher a parábola, que também é simples. Como você parametriza a parábola, é t ao quadrado, não é isso? É uma curva fácil de parametrizar e fazer a conta também. Mas nós vamos ver isso em outras ocasiões. Eu vou colocar vídeo auxiliar para você ver como é que faz. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.